Boa noite, alunos e alunas. Sou a professora Graciela Zago e minha colega é a professora Graciela Saldanha. O tema da nossa aula hoje é os memes e os sinais de pontuação. O objetivo da aprendizagem é que vocês reconheçam a importância dos sinais de pontuação para o efeito de sentido em qualquer gênero textual. Olá, boa noite a todos. Pessoal, vamos observar essa imagem. Essa imagem, como podemos observar, ela é um meme. Agora vamos ler o que diz nesse meme. Vou ali comer gente. E por causa de uma vírgula, você vira canibal. Como puderam observar, o meme apresentado pela colega está sem a vírgula. Isso mudou completamente o sentido da frase pretendida. Vou fazer aqui uns questionamentos para vocês refletirem. Já conheciam os memes? Se alguém não conhecia, é só levantar a mão. Vocês reconhecem os memes um gênero textual? Já tinham pensado que uma frase mal sinalizada, sem a devida pontuação, pode mudar completamente o sentido, como nesse exemplo? O que são memes? Afinal de contas, o que são os memes? Acredito que todos vocês já viram e conhecem que são memes. Eles são muito utilizados no meio digital, no Instagram, internet, Facebook, enfim. Bom, meme é um termo grego que significa imitação, ou seja, esse termo é utilizado para se referir ao que viraliza, se espalha rapidamente na internet, alcançando popularidade. O meme é sim um gênero textual, como você já tinha respondido para a prof. Graci Zago, quando ela perguntou para você anteriormente. O meme, como qualquer outro gênero textual, possui suas características próprias. O seu conteúdo está geralmente relacionado ao humor, mas também pode vir carregado de ironia. Nesse meme que acabamos de ver, ele combina texto escrito com imagens, mas também eles podem ser uma informação, vídeos, GIFs, etc, né? E bom, agora vamos ver o que são gêneros textuais. Como já havíamos estudado anteriormente, e pela resposta que vocês acabaram de dar para a prof. Graci Zago, acredito que todos vocês se lembram o que é, mas vou retomar brevemente. Os gêneros textuais são classificações para determinar os textos de acordo com as suas características em relação ao contexto, como acabamos de ver nos memes. Prof. Graci Zago, que outros exemplos podemos citar de gêneros textuais? Pois é, também temos outros, como as propagandas, as histórias em quadrinhos, as charges, que elas têm o texto escrito e a imagem. Nesse exemplo apresentado, pode-se ver que apenas a falta de uma vírgula fez com que mudasse completamente o sentido da frase. Vamos dar uma olhada novamente nesse primeiro meme. Podemos perceber como a prof. Graci Zago acabou de nos falar que o uso da pontuação no lugar inadequado ou a falta de pontuação pode mudar completamente o sentido da frase, do texto, ou enfim. Nesse primeiro meme, percebemos que a falta da vírgula mudou completamente o sentido da frase. Daí surgiu esse meme, pois a vírgula deveria ter vindo antes da palavra gente. Gente, nesse caso, ele é um vocativo, porque é um chamamento. Isso veremos melhor mais adiante nos próximos slides sobre o uso da pontuação. Pois é, e no outro meme que está ao lado, proibido bicicletas fumar cães. A frase ficou bem engraçada, não é? Só que está mal pontuada. No caso, proibido, dois pontinhos, bicicletas, vírgula, fumar e cães. Agora, vamos ler um texto bem interessante de um acontecimento peculiar com o nome de A Vírgula de $1 Milhão. Pode parecer incrível, mas uma única vírgula causou uma confusão e prejuízo terrível para o governo dos Estados Unidos. A história é a seguinte:
Na Lei de Tarifa Alfandegária, aprovada pelo Congresso em 6 de junho de 1872, uma lista de artigos livres de impostos incluía plantas frutíferas, tropicais e semitropicais. Na hora de escrever o documento, um funcionário público distraído acrescentou sem perceber uma nova vírgula, deixando o texto assim: plantas frutíferas, tropicais e semitropicais. Isso fez com que todos os importadores de plantas pleiteassem o direito de importação livre de impostos. Isso causou uma fortuna em impostos aos cofres dos Estados Unidos, e a lei só foi reescrita em 9 de maio de 1894. O desastrado funcionário público, ao que parece, não foi demitido. Como vocês veem nesse exemplo, né? O que acrescentar uma vírgula pode mudar completamente o sentido da frase, causando um transtorno enorme, como aconteceu. Então, percebemos então que tanto a falta dela como o uso indevido podem causar más interpretações. Agora vamos apresentar para vocês uma pequena introdução sobre os usos dos sinais gráficos de pontuação, ressaltando que eles contribuem para que o texto esteja coerente e represente o sentido que pretendemos dar, que não haja má interpretação de nossa frase, oração ou texto. Pessoal, antes de dar continuidade, eu gostaria de perguntar: ficou alguma dúvida? Não fiquem com dúvidas, podem perguntar, é só levantar a mão virtual ou escrever diretamente no chat. Tá, vamos dar continuidade. Sinais de pontuação contribuem na escrita para a coesão entre palavras e partes do texto. Torna mais preciso o seu sentido e indica as diferenças de entonação. Ponto final. É o sinal que denota maior pausa. Emprega-se no final das frases declarativas ou imperativas. Por exemplo, vamos animar a festa? Ponto. Ou faça seu dever de casa hoje. Ponto. Ponto de interrogação. Emprega-se no final das frases interrogativas diretas ou de incerteza. Exemplos: por que ninguém me ligou? Onde será a palestra do professor de biologia? Ponto de exclamação. Emprega-se no final das frases exclamativas e tem finalidade de indicar estados emocionais como espanto, surpresa, dor, alegria. Exemplos: mas que doce gostoso! Ou que belo dia de sol! 2 pontos. É usado para introduzir uma explicação, esclarecimento, uma citação ou a fala de uma personagem. Exemplos: precisamos comprar leite, carne, ovos, pão e açúcar. Marcela era assim mesmo, não tolerava ofensas. A vírgula. Emprega-se a vírgula para separar elementos que você poderia listar. Como exemplo, proibido, 2 pontinhos, bicicleta, vírgula, fumar e cães, como no exemplo lá do meme. João, Maria, Ricardo e Augusto foram almoçar. Ou para separar explicações que estão no meio da frase. Como exemplo, Mário, o moço que traz o pão, não veio hoje. Rita, a professora de português, formou-se em uma das melhores universidades do país. A vírgula também é empregada para separar o lugar, o tempo ou o modo que vier no início da frase. Exemplos: um exemplo de lugar, por exemplo, lá fora o sol está de rachar. Exemplo de modo: de um modo geral, não gostamos de pessoas estranhas. Separar termos ou orações independentes. Exemplo: vou ali comer, vírgula, gente. Nesse caso é o mesmo caso do exemplo do meme, que tem que colocar uma vírgula antes, porque o gente é um vocativo que é um chamamento, né? Ali que seria, no caso, ali seria um termo independente.
Eu gosto muito de chocolate, mas não posso comer para não engordar. As reticências podem indicar interrupções na fala e, consequentemente, a suspensão de sua melodia. Também podem sugerir alegria, ironia, silêncio, dúvida, ameaça, surpresa, etc. Como exemplo, quanto às tarefas, fico cansado só de pensar em tudo que preciso fazer. Talvez amanhã me organizo mais. Ou aquele olhar é encantador. Para retomar aqui os sinais de pontuação, para a gente não esquecer, a pontuação é um recurso da gramática que permite expressar entonação da frase por meio de sinais gráficos, que alguns deles são os que apresentamos hoje. Na próxima aula apresentaremos outros. Ele confere ritmo ao texto, os sinais de pontuação, né? Conferem ritmo ao texto, marcando pausas, ressaltando a clareza e possibilitando a coesão e a coerência do nosso texto. Essas são as referências que nós usamos nessa aula. Pessoal, perguntando novamente, vocês ficaram com alguma dúvida? Antes de finalizar essa aula, só lembrando que os slides, como a de praxe, foram disponibilizados na plataforma da escola, né? E na plataforma vocês também encontram todo o conteúdo completo dessa aula. Essa aula foi apenas um apanhado daquele conteúdo que já está disponível na plataforma. Essa aula de hoje também ficará gravada. Qualquer dúvida é só entrar ali na plataforma e acessar. E também vocês podem nos contatar por e-mail, pelo WhatsApp, com qualquer dúvida que tiverem. Tá? Vamos finalizando, então, a aula, professora Grazi. Vamos finalizando. Uma boa noite a todos e até a próxima aula. Boa Qualquer noite. dúvida, já sabe. Boa noite. Boa noite.